já se para vocês, agora eu vou falar, eu não sei, nós vamos mandar na luta de coluna lá, tem como ser pessoal, então assim, a gente vai retomar essa questão aqui de outros negócios para a gente fechar. Hoje eu vou colocar assim da forma mais organizada para vocês irem se atendo. Então, só para a gente recapitular, nós falamos que o antipsicótico é uma medicação que vai agir fazendo o que na dopamina? Diminuindo dopamina, ok? Então, essa é a função do antipsicótico. Então, quando eu tenho uma psicose, eu tenho um aumento de dopamina, um excesso de dopamina, e quando eu uso essa classe medicamentosa, eu quero, então, diminuir essa dopamina. Nós falamos que nós temos receptores dopaminérgicos, principalmente em 3 grandes vias do sistema nervoso central, é isso? A mesocortical, né? A mesolímbica, a miroestriatal, que a gente pode juntar ali para túbulo e fundibular. Então, essas 4 vias, né, elas são importantes a gente lembrar que é nessa região que conecta essas vias que nós temos muitos receptores dopaminérgicos, vários, D1, D2, D3, D4, D5, D6, mas principalmente os antipsicóticos, eles buscam, né, para serem efetivos, agir principalmente em receptores D2, né? Então, quanto mais o antipsicótico se liga a um receptor D2, mais ele acaba conseguindo gerar um benefício ao paciente. Porém, o receptor D2, ele acaba sendo muito forte essa afinidade e acaba gerando muitos efeitos colaterais. Então, o interessante é que a droga conseguisse diluir um pouco essa afinidade por outros receptores, né? D3, D4 e também, por que não, para outros neurotransmissores. Nós falamos, então, assim, que sempre que eu olhar um antipsicótico, eu preciso lembrar, então, primeiro a função primordial dele, segundo as áreas que eu tenho esses receptores dele, e terceiro, o que eu vou ter com essa droga, o que ela vai me auxiliar, o que eu vou objetivar com ela. Então, sempre que eu olhar para o antipsicótico, eu vou perguntar para mim quanto de potência eu quero dele, quanto de sedação eu quero e quanto de sintoma positivo ou negativo isso vai melhorar. Quando a gente fala de potência, é igualmente eu falar sobre sintomas positivos, concorda? Por quê? Porque os sintomas positivos é tudo aquilo que vai para cima com o paciente. Então, o paciente ele fica agitado, ele fica alucinando, ele fica delirando. Isso a gente considera positivo. Então, nós falamos na aula passada, se vocês ainda lembram, que quanto maior a potência, menor a sedação. Quanto maior a potência, mais sintomas positivos eu pego. Concorda? Ok? Então, quanto mais potente, mais sintomas positivos eu pego. Mas a potência pega sintomas negativos? Não. A sedação resolve os sintomas negativos? Não. Então, qual que é o grande problema da gente aí no antipsicótico? O grande problema de um paciente que tem uma psicose progressiva, como esquizofrenia, como esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafetivo, ou até mesmo uma psicose da depressão, né, uma psicose oriunda de outras causas. Gente, sempre o nosso grande problema vai ser tratar isso aqui, ó, o sintoma negativo da doença. Esse é o difícil de tratar. E aí, vamos lembrar um pouquinho o que são esses sintomas negativos. Fala pra mim um sintoma negativo. Um sintoma negativo. Quem lembra? Isolamento. Sonolência é mais um estado assim, ele fica mais apático, mais lento. O que mais? Alogia, que é o empobrecimento da fala, anedonia, que é a falta do prazer, a pessoa começa a não tomar banho em consequência disso, não corta a unha, não corta o cabelo, não tem o que a gente chama de praxia e descomissão, né? Ou seja,
consciência, mas aquela sensação de, né, de não conseguir fazer as coisas. Então, assim, esses sintomas, por exemplo, segunda-feira, as alunas aqui da FUC que estavam comigo lá no CAPES, chegou um paciente que elas falaram: uau, professora, que legal, a gente nunca tinha visto um paciente esquizofrênico assim, nem lá no HP. Porque é um paciente de 47 anos que chegou para as duas sobrinhas lá, totalmente sem tratamento, né? As unhas dele bem grandes, assim, ele falando, né, com creme, meio agitado, né? Ele fazendo uns maneirismos, elas ficaram bem impressionadas. Porque era um paciente que ele está há muitos anos sem tratamento, né? E que ele já tem sintomas tanto positivos, que ele continua delirante, continua alucinando, falando, né, com creme, e também sintomas negativos. A sobrinha disse que ele passa de bem sem tomar banho, inclusive na hora que ele chegou estava com o cheiro bem desconfortável. Então, assim, isso é bem difícil porque a gente tem que ter uma droga que faça essa modulação. Então, assim, essas drogas atípicas, como nós falamos, a primeira coisa que a gente tem que guardar, que elas atuam, essas drogas especificamente, elas atuam especificamente em D2. Tem outros receptores estaminérgicos, mas principalmente em D2. Outra característica dessa típica, ela não é seletiva. Ela não é seletiva. Se ela não é seletiva, ela dá mais ou menos efeitos colaterais. Mais efeitos colaterais. Mais efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais? A gente vai daqui a pouquinho falar aqui em cima, mas principalmente o que a gente conhece como distonia aguda, síndrome neuroléptica, parkinsonismo medicamentoso, então essa daqui vai dar muitos mais efeitos colaterais, ok? E aqueles efeitos colaterais que a gente já conhece, às vezes aumento de peso, excesso de sedação, impotência, aumento de VHQ, e todos os outros que a gente sabe que pode acontecer. Essas drogas, elas são boas para sintomas positivos? Sim. Lembra da outra aula? Todas tratam sintomas positivos? Sim. Só que umas com dose menor, porque são mais potentes, e outras em doses maiores, porque são menos potentes. Mas no frigir dos ovos, se eu colocar a dose correta, para a potência correta que eu desejo, todas tratam sintomas positivos? Sim. Todas tratam sintomas positivos. Elas são, em geral, sedativas? Sim. Essa menos, essas mais. Mas todas causam algum grau de sedação? Sim. Agora eu pergunto, eu acabei de falar para vocês, o meu maior problema é o sintoma negativo. Essas drogas, elas resolvem os sintomas negativos? Não. Porque para eu resolver sintomas negativos, eu teria que ter uma droga que já pegasse substâncias neurológicas de maior relação à sensação do prazer, a sensação do bem-estar. Como quem? Como serotonina, como noradrenalina. Elas pegam? Não. Elas pegam apenas dopamina e ainda assim de forma não seletiva. Bem, quando a gente fala entre essas três, só para a gente recordar, né, ficar mais organizado, o haloperidol, ele tem baixa ou alta potência? Alta potência. E essas aqui? Baixa potência. Isso quer dizer que elas não são boas para sintomas positivos? Não. Isso quer dizer que eu precisarei usar maiores doses. Esse aqui é tão bom para sedação? Não. Vamos colocar assim, mais ou menos para sedação. E essas duas aqui? Muito boas para sedação. Né? As duas são excelentes sedativas. Então, por aqui, a gente já começa
saber disso aqui como médico? A dose máxima que eu posso usar, para que eu não gere uma iatrogenia médica, para que eu não gere risco, né, para esse paciente. Então, o que vocês têm que guardar? Quanto que eu posso dar de haloperidol por dia para o paciente? Máximo 30 miligramas. Dica de professora velha, não passe de 20. Então, assim, mesmo que a literatura te traga 30, nunca passe de 20. Eu, por exemplo, meu parâmetro é 20. Mas a literatura vai trazer lá para vocês que a dose máxima é 30 miligramas dia. E essas aqui que nós falamos, qual é a dose máxima? De 600 a 800 miligramas dia. Prof, ficou difícil, 600 a 800. Gente, por que nós deixamos um pouquinho essa margem? A mesma coisa aqui, 20 e 30. Por quê? O que vocês acham que determina muito essa questão? Boa, boa, mas também principalmente o quê? A via de administração. Peso. Por que o peso? Perfeito. Isso é uma coisa que é muito negligenciada na hora de prescrição médica. Raramente a gente vê médico perguntando o peso de um paciente, a altura do paciente. Gente, nós não aprendemos IMC à toa. É muito comum a gente ver pessoas sendo tratadas erradas porque o médico não leva em consideração o peso desse paciente. A gente só lembra disso quando é criança. E mesmo quando é criança, cuidado, porque eu tenho criança que pesa 70 quilos. Que pesa 80 quilos. Então não é porque ela é criança que ela vai ser tratada com X, Y. Na verdade, o que determina é o peso dela. A criança, ela é titulada diferente, o idoso mais pela questão do clearance renal e hepático, mas também pela questão do peso. Então, assim, ó, guardem uma coisa com vocês. Todas as medicações existentes, independente da classe dela, ela é determinada, ela é estudada em perfis de pessoas de 60 quilos. Esse é o parâmetro que toda farmacêutica ela usa. O adulto de 60 quilos. Tá? Por isso que quem tem 50 quilos não pode doar sangue, por exemplo. Né? Quem tem 50 quilos, a gente trata essa pessoa como peso infantil. Por isso que a gente vê na psiquiatria, dá muito ruim, às vezes, medicamento. Tem ela aqui que está tomando sertralina, aí pronto, ela fala lá com a amiga, nossa amiga, você está ansiosa, toma uma sertralina, eu estou amando, estou super bem. Quanto você pesa? 63. Aí ela vai falar assim, amiga, me fala aí, quanto é que você toma? Aí eu tomo 50 miligramas dia. Ah, perfeito, vou comprar aí no Mercado Livre, vou começar a tomar. Quanto que pesa? 47. O que acontece com esse ser pequenininho aqui? Quando ela começar com 50, ela começa. A cabeça volta. O mundo gira. Ela passa mal. Ela desmaia. Ela tá aqui na sala e aí o que ela... Deus que me perdoe. Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui... E é assim que a gente vai perdendo os pacientes dentro do processo, principalmente na psiquiatria, porque eles começam com doses erradas, vinculadas a um peso errado. E olha só, se eu entendo que para ela o inicial é 25, eu já começo com 25, eu conheço metade de 25. Para ela que é 50, eu começo com a metade de 50, por pelo menos uns dias para ela adaptar e depois ela melhorar. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado. O que acontece muito aqui com os antipsicóticos? Às vezes vocês vão lá no HB, o paciente está assim, você vai fazer um teste de dente no paciente, o paciente está assim, né? Todo impregnado. Por quê? Porque colocam doses de antipsicóticos muito altas, desnecessárias muitas vezes. Porque a medicação, gente, uma informação importantíssima, e eu peço isso muito nas provas, como fala de caso clínico. Quanto
levar para ter ação antipsicótica. 4 semanas. Então, eu não tenho como colocar isso aqui e em antes de 4 semanas eu tenho um parâmetro se isso realmente vai ser efetivo ou não. Tudo aquilo que a gente recebe de benefício dessa medicação no começo é muito mais à custa do quê? Da sedação. Ou seja, deixa o paciente mais calmo e isso já melhora muito. Mas a psicose em si, que é o nosso objetivo final com essas drogas, elas vão chegar em 3, 4 ou mais semanas. Então a gente não fica, por exemplo, por que eu estou falando isso? Digamos que você encontra um haloperidol para o paciente, com 15 dias a família volta e fala assim para você, doutora, né, está falando você não está todo mundo perseguindo. O que acontece? Aí o médico experiente faz o quê? Vai lá e já troca a medicação. Essa medicação não é boa. Aí vai queimando o nosso arsenal, sendo que a gente já tem um arsenal muito ou ele vai lá e exagera demais na dose, impregna o paciente fica com distonia, a família fica morrendo. Deus, que me perdoe desse remédio, pelo amor de Deus. Aí a gente começa a entender esses erros. Então, lembre-se que isso aqui, gente, eu sempre brinco com os meus pacientes que psiquiatria é igual cabelãozinho de bruxa. A gente tem que ir dando pitadinha, tendo paciência, esperar, dar uma mexidinha, mexe de novo. Porque se você tiver uma mão pesada demais, ou se você tiver uma mão leve demais, você ou não trata porque a dose fica subdose, ou você exagera e você perde o paciente por questões de efeitos colaterais ou consequências adversas da dose. Beleza. Então, pessoal, o que acontece aqui? Nós falamos que o haloperidol, nós temos a forma gota, injetável e comprimido. Só recapitulando. Comprimido 1 e 5, injetável 5 mg por ml, que é o de resgate, e 70,52 mg por ml, que é o de depósito, né? Que é aquele que vai ficar intramuscular sendo liberado, igual uma anticoncepcional injetável. E a gente tem o de gota, né? Que também pode ser usado, principalmente quando for criança. Gente, o haloperidol é considerado uma droga muito segura. Por isso que vocês vão ver que no Brasil ele ainda é usado largamente em escala em todos os grupos. Criança, gestante, idoso, adulto, né? Por isso que, por ser uma droga muito estudada, já muito consolidada, a maioria dos profissionais acabam optando por ela, né, nos momentos que isso é necessário, tá? Gestação é uma coisa que abre muita psicose, né? Por isso que não é amedrontando ninguém, pelo amor de Deus, todo mundo tem que, né, ser mãe. Mas a gente sabe que gestação é uma caixinha de surpresa. Muitas coisas acontecem. Às vezes a gente tem mulheres que nunca tiveram nada e que ao ficar gestante pode abrir um quadro psicótico espontâneo. Então a gente vai ver muitas vezes a gente tendo que intervir na ginecologia, na psiquiatria, né, na cardio, várias especialidades que muitas vezes a gente vai ter que intervir a questão psiquiátrica. A clorpromazina acontece em 25, né, 25 e 100, que é o comprimido, e nós temos também a de gotas, e nós temos também a de injeção, tá? A levo, nós temos comprimido e gotas. Não temos injeção. Até aqui tudo bem? Ok? Bem, qual é a grande diferença agora dessa classe para essa classe? Então vamos lá. Elas, além de D2 e outros, eu vou colocar assim, qual é o outro neurotransmissor que essas drogas pegam? Serotonina, mais serotonina e algumas também até noradrenalina. Elas são seletivas ou não seletivas? Elas
elas são seletivas. Se elas são seletivas, elas dão mais efeitos colaterais ou menos efeitos colaterais? E aí eu pergunto para vocês, menos é igual a nada? Não. Eu posso também ter efeitos colaterais, mesmo com essas drogas seletivas. Mas a proporcionalidade é muito menor. Tá? Menos efeitos adversos. Esses efeitos adversos que eu estou falando aqui é em relação a esses aqui, de forma endocrinológica, muscular, mas a gente vai ver que dependendo dessas aqui, elas têm alguns riscos maiores em relação à questão metabólica do paciente, tá? Elas pegam bem sintomas positivos? Sim, elas pegam bem, né? E elas pegam bem sintomas negativos? Por quê? Porque pega a serotonina na hora. Então, elas também pegam sintomas negativos. Ora, se eu estou falando de uma doença que evolui com a prevalência principalmente de sintomas negativos, o que deixa o paciente sempre muito apático, isolado, sem atividade, o que é melhor? Um típico ou um atípico? Atípico. Óbvio. Por isso que hoje, quando vocês estão diante de um primeiro PEP, que a gente chama assim, PEP, primeiro episódio psicótico, primeiro episódio psicótico. Quando a gente está diante de um PEP, se eu tiver na mão um haloperidol e uma risperidona, eu começo com qual? Risperidona. Primeiro, que é melhor. Segunda, que é mais sedativa. Terceiro, que eu vou usar em um comprimido só todas essas propriedades. E a longo prazo, se esse paciente tiver que continuar tomando essa medicação, se ele não for um psicótico breve, e ele vai evoluir dentro da cadeia, ele já está com uma boa medicação. Então, isso tem caído em prova de residência. Guardem isso na cabeça de vocês. Já tem 3 provas do ENAD e uma prova do da RIMS. Qual o antipsicótico de escolha para o primeiro episódio psicótico? Risperidona. Prove, por que risperidona, não olanzapina, não quetiapina, não aripiprazol? Por quê, gente? Eu vou explicar assim para vocês, ó. Desses todos, aqui, ó, vocês sabem que quanto mais antigo é a medicação, mais barata ela vai ficando. Então, assim, a risperidona, ela foi um dos primeiros antipsicóticos atípicos que foram lançados. E a risperidona, ela é uma prima rica do haloperidol. São moléculas muito parecidas, apenas melhoradas. Como a quetiapina é a prima rica da clorpromazina. Então, o que acontece? A risperidona hoje ela é barata. Com R$20 você consegue comprar uma caixinha de risperidona. Mas se eu for falar, por exemplo, de uma olanzapina, é 120, 130 no mínimo. Se eu for falar de um aripiprazol, 180, 200. E ainda vai ter também a questão da potência que eu vou explicar aqui. Aqui é como aqui. Eu tenho drogas que são mais potentes e drogas que são menos potentes. Então, olha que interessante. Risperidona não é a prima rica do haloperidol? Ela é potente? Ela é mais potente ou mais sedativa? Ela é potente e sedativa. Ela tem alta potência e alta sedação. A quetiapina, ela já tem baixa potência e alta sedação. A olanzapina, a alta potência e alta sedação. Aripiprazol, baixa potência, eu vou colocar aqui mais ou menos sedação. Clozapina,
baixa potência, alta sedação. Aqui ainda está faltando a valiperidona, que é uma injetável, que eu vou falar para vocês. E tem algumas outras menos usadas pelo clínico, que eu nem coloquei aqui, mas é a lurasidona, a ziprasidona, tá? Mas eu nem coloquei aqui, mas são antipsicóticos típicos também, tá? A vilazidona também que foi lançado. Então, assim, mas essas medicações, elas não são assim corriqueiras. Para vocês clínicos, quais vocês têm que saber? Essas três aqui, ó. Vou colocar essas quatro, porque essa aqui está na moda. Essas aqui vocês têm que saber por quê? Porque como elas atuam em outros neurotransmissores, hoje essas medicações elas são usadas em larga escala para tratamento de várias outras coisas que não seja só psicose. Exemplo, insônia, depressão, ansiedade. Então essas medicações elas são hoje usadas também muito off-label. Mas vamos lá, só para consolidar essa ideia da potência. Por exemplo, a risperidona, a gente tem ela de 1 ml, tem até de meio. Tem o injetável, o gotas, que é 1 mg por ml. Aí a gente tem 1 mg, 2 mg e 3 mg. Já tá doido já. Tá? Aí uma quetiapina, por exemplo, a gente já tem assim, ó, 25, 50, 100, 200, 300 miligramas. Aí vamos lá para a gente novamente consolidar a questão de potência. Qual é a dose máxima que eu dou de uma risperidona para o paciente? 6 miligramas, 6 a 8 miligramas dia. Qual é a dose máxima que eu dou de quetiapina para o paciente? Igualzinha a clorpromazina. Entre 600 a 800 miligramas dia. Então, por aqui a gente já percebe que ele é mais potente, concorda? Então, vamos lá. Aqui é igual aqui, ó. A quetiapina, gente, anote na quetiapina, que a quetiapina já é muito usada pelo clínico. A quetiapina, ela só vai se tornar realmente um antipsicótico acima de 300 miligramas dia. Abaixo disso, ela tem propriedades muito mais serotoninérgicas, noradrenérgicas e sedativas do que antipsicóticos. A quetiapina, ela só tem ação antipsicótica acima de 300 miligramas dia. Então, por exemplo, a quetiapina hoje, tem muita gente que usa quetiapina para dormir. Em que dose? Na dose de 25 miligramas dia. Porque essa droga, quanto menor a dose, mais sedativa ela é. Então, por exemplo, anotem isso da quetiapina especificamente, tá, gente? Ó, a quetiapina, eu vou pôr no cantinho, ó. Anotem isso. A quetiapina, entre 25 miligramas e 100 miligramas dia, ela tem poder sedativo. Tá? Entre 100 miligramas e 300 miligramas, ela tem ação sobre o humor, que a gente vai estudar depois da bipolaridade. E acima de 300, ela tem ação antipsicótica. Oi? Pode ser, já vi. Não. Aí o outro é só a primeira, 1 miligrama por ml. A outra é 1 miligrama, 2 miligramas e 3 miligramas. E a de cima é só tem também. A de cima é só
risperidona, ela tinha injetado. Às vezes eu não sei até se está tendo ainda, mas eu não sei por que estão tirando ela do mercado. Inclusive, ela poderia ser usada, né, na forma injetável na emergência no lugar do Aldol. Mas pelo custo, por não ter muita vazão, ela parece que ela foi sendo retirada. Então, gente, hoje vocês vão pegar muitos e muitos pacientes usando essa dosagem de quetiapina aqui para tratamento de insônia. Por quê? Porque é muito melhor eu tratar um paciente com uma droga antipsicótica para tratar a insônia do que tratar o paciente, por exemplo, com tarja preta. Porque essas medicações, elas não causam tolerância e dependência. Agora, se eu começo a dar para alguém dormir, azepam, azepam, com o tempo, o que acontece? Tolerância e dependência. Então, o paciente vai precisando sempre aumentar mais a dose, ele vai tendo mais efeitos adversos, porque lembra que é uma dose inibitória do sistema nervoso central, age em GABA, que é o neurotransmissor inibitório, e isso gera, inclusive, identificação cognitiva. Por isso que quando eu vejo, por exemplo, alunos, né, estudantes no consultório, eu sempre luto muito para tirar esses alunos do uso de alprazolam, de clorazepam, porque isso daí é péssimo. A pessoa vai ficando cognitivamente cada vez mais lenta. E aí você é um estudante, está usando uma medicação que piora o seu cognitivo. São consultativos ou não são Não, qualquer antipsicótico. Todos os antipsicóticos, eles são tarja vermelha, eles não são tarja preta, eles não causam tolerância e nem causam dependência. Tá? Então, assim, ó, vamos aqui comigo. Diante do que está aqui nesse quadro, se vocês tivessem um paciente esquizofrênico grave, qual desses aqui vocês escolheriam? Pensando no paciente esquizofrênico. Não, sem pensar no custo, sem pensar em coisa, só pensando assim, no contexto. Quais são aqui que estão no quadro os mais potentes? Então, sem dúvida, quando a gente vê que é uma psicose mesmo, gente, não tem nada igual a esses dois. Porque eles são potentes. Depois eu vou falar da clozapina, que apesar dela não ter alta potência, ela é considerada o padrão ouro de tratamento de esquizofrenia. Mas eu falo daqui a pouquinho, falo por quê. Mas de forma geral, olanzapina, qual é a apresentação que eu tenho? 2,5 mg, 5 mg e 10 mg. Qual é a dose máxima dessa droga? 20 mg dia. Tá? O aripiprazol é uma droga que entrou no mercado, ela era muito cara, custava em torno de 600 a 800 reais uma caixinha. E aí, há uns 2 anos atrás, ela quebrou a patente e agora custa aí uns 180, 200 reais, depende da dose, né? Pode ser um pouco mais dependendo da dose. O aripiprazol, pessoal, é como se a gente considerasse ele assim, um antipsicótico fraquinho. Ele é um antipsicótico? É. Mas ele é muito mais serotoninérgico do que dopaminérgico. Então, por exemplo, o aripiprazol, ele hoje entrou muito, antigamente a gente tratava muito criança com risperidona. Crianças com autismo, crianças com agitação psicomotora, crianças com TDAH. Hoje o aripiprazol veio como tomando esse espaço. Porque como ele é mais serotoninérgico do que dopaminérgico, os impactos sobre o cognitivo se tornam menores. Então, assim, em geral, você pode até ver um paciente esquizofrênico com aripiprazol, mas vai ser muito raro. Só quando é uma esquizofrenia mais branda. Se for uma esquizofrenia grave, dificilmente você vai controlar ele com aripiprazol. Agora, um transtorno bipolar, ok, né? Um transtorno de personalidade, ok. Um autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, ok. Então,
forma, eu tento direcionar o que cai para vocês como clínicos, tá? O que cai muito. Esse da risperidona ser a primeira entrada, né? A primeira opção, escolha. Segundo, qual desses antipsicóticos gera maior risco metabólico ao paciente? Todos esses aqui, eles tendem a pulsar com aumento de peso, né? Uns mais, outros menos, aumento de triglicerídeos, de colesterol, de glicemia, tá? Porém, essa danadinha aqui, ó, a olanzapina, ela é disparado a que mais tem risco metabólico do paciente. Nós temos pacientes que podem chegar a engordar 40 quilos após a introdução de olanzapina. Como eu tenho um paciente que não engorda nenhuma grama, mas a probabilidade existe. Então é importante a gente perceber também quem é o perfil de paciente que eu vou colocar. Apesar que, quando essa dá errado aqui, não está segurando, essa daqui é maravilhosa para segurar a doença. É óbvio que, entre segurar a patologia e o peso, eu preciso primeiro focar na patologia. É óbvio que o ideal seria focar em tudo, né? Mas nem sempre é possível. Então, às vezes, eu já me eu não vou dar você porque ele é obeso. Sim, mas aí, não tem outra opção, eu tenho que controlar a doença dele. Mas nesse caso você também passa o medicamento para controlar a obesidade? Associado? Às vezes a gente produz ultimamente gordura, né? Ou o próprio protocolo, assim, é que esses protocolos de emagrecimento mesmo, né? Por exemplo, a que está na moda aí, né? A Ozempic, né? Primeiro que é caríssimo, não é a nossa realidade sul. Mas mesmo que fosse uma realidade, a gente tem que lembrar que essas medicações elas atuam no sistema nervoso central. Então, assim, às vezes, até mesmo uma que atua no periférico, como uma orlistate, como orlistate, que não atua no sistema nervoso, atua no periférico, mas às vezes tem que ver, se o paciente vai ficar evacuando o músculo, ele está descompensado psiquicamente, então assim, em geral, primeiro a gente foca a psique e depois a gente resolve o resto, né? Vai por etapas, assim, não tem como. E aí a gente orienta a família a tentar, por exemplo, a não dar tantas comidas ricas em carboidrato, né? Evitar, porque dá fome. Uma coisa que vocês vão ver é que assim, ó, todo mundo que usa antipsicótico é duas queixas que vocês vão ouvir com frequência: fome e dor de cabeça. Quando é criança, a família fala assim: doutora, pelo amor de Deus, eu não dou conta mais de comprar rancho no carro, porque não vou aumentar as panelas. E realmente ele dá fome, porque você fica a porta de madrugada para comer. Agora, essas doses baixinhas aqui, por exemplo, prova que eu não vou tomar quetiapina para dormir. Gente, não engorda. Quetiapina de 25 gramas não engorda ninguém. Eu tenho até paciente que toma isso aí, é isso aqui. O problema é acima de 50 miligramas. Aí ele já começa a incidir um pouco mais no ganho de peso, tá? Mas entre uma quetiapina e uma olanzapina, a quetiapina engorda bem menos do que a olanzapina, tá? Então também tem essas questões da proporcionalidade. Mas eu também tenho paciente que usa 800 de quetiapina e eu gravei. Então isso também depende muito do metabolismo individual de cada paciente, tá? E a clozapina. Gente, então assim, ó, guardem essas informações. Primeiro episódio psicótico, risperidona. Não tem risperidona. Eu posso dar olanzapina? Pode. Não tem risperidona. Eu posso dar? Gente, pode. Você dá o que você tiver. Tá? Agora sim, se te perguntarem a escolha ideal, né, a gente vai se basear sempre nessa questão da posologia, do custo financeiro, do que dá menos efeitos adversos, tá? Agora, por exemplo, olha que interessante. Se eu tenho um paciente que já fez distonia com haloperidol, a chance dele fazer com risperidona é grande, desde ela sendo seletiva.
porque elas são muito parecidas. Muito parecidas. Clozapina, pessoal. Vamos lá, isso aqui também é uma coisa que vocês têm que ter essa informação. A clozapina é considerada um antipsicótico top de linha para o tratamento da esquizofrenia. É considerado que a gente tem de melhor no mundo com pacientes esquizofrênicos. Aí vocês vão me perguntar assim, prof, se ele é o melhor do mundo, por que então nós não começamos com clozapina? Existe um protocolo mundial, não é só brasileiro, é mundial, que coloca que nós só usamos clozapina, anotem isso cai na prova de referência. Nós usamos clozapina em um paciente em que momento? Quando já foi tentado anteriormente 2 antipsicóticos. Não interessa, pode ser tipo ou tipo, qualquer um. 2 antipsicóticos, pode ser 2 tipos, 2 atípicos, não interessa. 2 antipsicóticos em dose certa, por tempo certo e não teve resposta. Então, a gente não coloca a risperidona como uma entrada primária. Por quê? Porque ela é uma droga muito boa. Por qual motivo? Porque ela é a que trata melhor sintomas negativos. De todas elas, a que mais trata sintomas negativos é a clozapina. Detalhe, quanto tempo a clozapina demora para iniciar efeito? 8 meses. Então ela não é, por isso que ela não é um tratamento para entrada numa emergência, não é tratamento para questão aguda. Ela é um tratamento para o paciente que já tem diagnóstico, que já vou estar deixando ali um outro, pôr ela e depois tirar o outro. Então é uma coisa que eu entro imediatamente com clozapina, né? Se o paciente está, por exemplo, com grandes sintomas positivos. Ela é uma medicação muito sedativa, né? Então no começo o paciente dorme muito. Por quê? Porque ela só tem ação antipsicótica. O que a gente falou? Ela tem baixa potência. Então ela, como a clozapina, como a quetiapina, só vai ter ação antipsicótica acima de 300 miligramas dia. A clozapina. Se eu deixar um paciente esquizofrênico com menos de 300, ele surta e parece surtar no seio. Então, aqui, a clozapina ela tem que estar acima de 300 miligramas dia. Isso que eu falo para psicose, tá, gente? E a dose máxima é 800 miligramas dia. Tá? Abaixo disso aqui, o pessoal usa a clozapina com função sedativa, usa a clozapina para diminuição de ideação suicida, ela demonstra um bom perfil, tá? Mas ela ceda muito. O paciente no começo dorme o dia inteiro. Se ele dorme muito, ele também tende a engordar. Agora, um outro grande problema que tem essa medicação, qual o risco? É uma medicação que ela pode trazer uma consequência hematológica ao paciente. Qual? A placenta de Veruca. Ele é uma medicação que há um grande risco do paciente fazer agranulocitose. O que seria a granulocitose? A diminuição drástica dos leucócitos. Então, o que acontece? Quando eu introduzo essa medicação para o paciente, o protocolo diz que eu tenho que passar 18 semanas fazendo o hemograma semanalmente desse paciente. Aí que vem as histórias, por que a
lá, hoje mesmo já veio de um paciente, porque aqueles casos muito selecionados que eu ouvi pela clozapina, eu tenho que fazer o que dá meu celular, ficar pedindo para alguém da família mandar esse exame toda vez para mim. Né? Senão a família tem que toda semana lá na CAPS levar. É trabalhoso, não é para todos. Nem todo mundo tem essa condição de dar esse suporte ao familiar. E toda semana ele levar para fazer hemograma. Tem paciente que é tão grave que ele não sai de casa. Tem paciente que é tão grave que ele não pode ver a comida que ele vive, então ele está anos sem fazer um exame. Como é que eu vou introduzir uma clozapina em um paciente que não faz exame, que não verifica? É um risco muito grande, né? Então, assim, apesar de ser uma medicação maravilhosa, se a gente pegasse todo mundo que a gente tem 100%, que é esquizofrênico, e começasse uma clozapina desde o começo da doença, o prognóstico a longo prazo desse paciente seria maravilhoso. Ele teria grandes chances de ficar muito funcional por muito tempo. Por que funcional? Porque trata muito bem sintomas positivos, negativos, que é o que mais pesa nessas doenças psicóticas, né? Então, guardem isso. Clozapina é excelente antipsicótico a longo prazo, é padrão ouro de tratamento da esquizofrenia, porém, ela só vai ser cogitada após a falha de 2 antipsicóticos de qualquer classe que tenha sido usados em doses corretas, por tempo correto e que não surtiu efeito. Segundo, após introduzir a clozapina, a gente tem que fazer semanalmente, por 18 semanas, hemograma. Qual é o parâmetro? Isso aí já não cai muito para vocês, mas só por curiosidade. Qual é o parâmetro que a gente suspende? Abaixo, se o exame do paciente estiver abaixo de 2.500 leucócitos. Tá? Algumas literaturas levam até 1.800. Mas abaixo de 2.500 a gente já suspende a clozapina. Detalhe, prova, o paciente teve baixa, eu tirei, melhorou o leucócito. Eu posso voltar em um outro momento para a clozapina? Não. A literatura diz que se o paciente, numa única vez, já teve esse evento com a clozapina, não se deve insistir na reentrada da medicação desse paciente. Não se usa mais. Tá? Pode falar, você pergunta. Porque a senhora falou que a tempo de ação dela é de 8 meses, né? Mas aí no caso de um cara que entrou em psicose também não dava para entrar, porque acho que em 8 meses ele poderia entrar de novo, poderia? Tipo assim, se eu utilizasse como a primeira via, esse aqui que não utiliza, aí no primeiro caso de psicose dele, quando eu começasse com essa medicação, nesse intervalo de 8 meses, ele poderia ter que entrar de novo? Ele vai ficar em surto. Aí eu trataria também, é por isso que por isso que não se entra nela primariamente, porque assim, se eu usar ele como primeira opção, primeiro, eu não posso entrar assim, ó, quando tem esse risco de agranulocitose, os comprimidos de clozapina é de 25 e 100. Só tem essas duas apresentações, 25 e 100. Você não pode entrar de uma vez com a medicação de 300. A gente geralmente vai aumentando de 25 em 25 a cada 5 dias. Então, por exemplo, eu entro com 25, que é exatamente a semana de fazer um novo hemograma. Aí eu vou aumentando. Então, se você pensar 25 uma semana, 50, 75, 100, né? 125, 150, 175, 200, 220. Só aqui, ó, já foram as semanas, 15 semanas, 16 semanas, isso se tudo correr bem. Então, por isso que é uma medicação que dá para você usar como resgate do paciente. Né? Você tem que colocá-la ali sempre paralelo a algum outro antipsicótico. Então, vamos supor, eu coloco lá uma risperidona, ou o paciente já está, né? Primeiro eu trato o surto com risperidona, clozapina, clomberidol, seja o que for. Estabilizou o surto, aí eu percebo que aquele paciente tem perfil de clozapina, eu deixo a risperidona, coloco a clozapina e
depois de um tempo eu tiro a risperidose. Então, por isso que, por um tempo, o paciente ele vai ficar com 2, 3 remédios ao mesmo tempo. Eu achava que tirar um e colocar um. Não, a gente nunca faz isso, troca cruzada em psiquiatria. Nem com os antipsicóticos, nem com os antidepressivos. Porque tanto a gente vai ter depois a aula de antidepressivo, tanto o antidepressivo quanto o antipsicótico, como ele demora 4 semanas, exemplo, eu estou tomando fluoxetina, 20 miligramas dia. Mas eu não estou me dando bem, eu já estou há 6 meses com fluoxetina, eu estou tendo muita crise de ansiedade, e eu quero trocar, sei lá, esse talograma, 10 miligramas. Eu não posso simplesmente falar para o paciente assim, para a fluoxetina e começa esse talograma. O que vai acontecer aqui? A janela terapêutica e crise de ansiedade. Então, como que a gente faz isso? A gente associa os dois e depois de tantos dias, aí você pode até ser um pouco menos, né? Porque o escalofrio, por exemplo, é um pouquinho mais rápido. Aí você pede para ir tirando a fluoxetina. Ou eu diminuo ela para 10, 20 anos, eu coloco o paciente tomar um dia sim, um dia não, mas nunca tirar abruptamente, nem retirar abruptamente, nem trocar por usar. Eu falei isso porque como esses aqui que a gente está tratando como espelidona e tal, os atípicos, a senhora falou que ele não falou dependência, né? E aí, por isso que eu achava que você podia trocar assim, tá? Tirar um mas aí a questão da troca não é pelo sintoma de abstinência. A questão da troca é deixar o paciente vulnerável para um transtorno de base, que no caso é a psicose. Então, se eu faço a troca do antipsicótico, igual eu expliquei no meu uma vai estar subindo, a outra vai estar descendo. Então chega um momento que ela faz a janela terapêutica. Ali naquela janela terapêutica, o paciente pode surtar. Então isso não é interessante. Infelizmente, muitos fazem isso. E por isso que a gente vê tantos surtos que não deveriam acontecer. Porque teoricamente isso dá trabalho para o médico. Você manejar isso, é desconfortável, você tem que monitorar o paciente achar ruim ficar com 2 ou 3 remédios, mas a forma como remédio. Agora, isso aí que você falou é abstinência. Por exemplo, ontem eu atendi no CAPS, a mãe é minha paciente, o paciente é meu paciente, a mãe e o filho são meus pacientes. A mãe está com 85 anos, tem esquizofrenia e Alzheimer, e o filho é autista grave. Você tem uma noção que tem 57 anos, ele chega assim com mordedorzinho na mão, igual um bichinho mesmo, parece um bicho mesmo. E aí, a família levou eu até achei estranho, porque eles nunca levam ele, porque ele fica meio que represado numa área da casa, porque ele defeca no chão, é uma coisa bem grave mesmo, esse rapaz, sabe? Mas ele é muito bem cuidado. E aí eu achei já estranho quando eu vi ele na recepção. Quando elas entraram, o que aconteceu? Os dois usam clonazepam na vida inteira. Ele, inclusive, 2 por dia. E aí acabou o clonazepam deles. E aí a família ficou desesperada, porque eles estavam tudo se tremendo. A mãe começou a fazer um monte de coisa desconectada. Descobriu o monitor de desespero, que ele tremia. Aí sim, isso é abstinência. Porque o clonazepam, que é a tarja preta, diferente do que as pessoas acham assim, que é só uma dependência emocional, não é. Eu já vi o paciente parar e UTI no caso de abstinência de clonazepam. Eu tinha um senhorzinho que cuidava comigo. Ele era usuário há 42 anos de clonazepam. Quando eu já conheci ele, o cara já era usuário, e aí eu me lembro que ele sempre foi dependente. Quando ele foi ficando velhinho, ele fez 92 anos, a família passou a cuidar. E aí, por exemplo, no dia que ele chegou na casa do filho, ele tomava só fluoxetina e clonazepam, ou seja, nada, né, praticamente. Aí o filho, não, papai toma muito remédio, isso é um absurdo, vou tirar esses remédios. Aí o filho chegou lá no carro, puto da vida. Eu vim aqui para saber do meu pai prontuário, eu nunca tive lá. Meu pai está na UTI de João Paulo faz 3 dias. Eu falei, nossa, o senhor fulano de tal teve aqui até há um bom tempo, mas estava bem, nos exames, eu sou muito organizada com os meus prontuários. Aí eu falei, alguma coisa está errada, uma medicação, deixou lá, quando eu falei assim, deixa eu te dar uma medicação. Lógico, ele tomava um monte de remédio, não sei o que, eu falei, não, é
falava esses aqui, você tinha que começar. Mas ele não precisa disso, ele dorme muito dela, eu vou explicar para ele, esse problema, esse. Eu tinha que ter feito. Peguei, liguei lá no jornal, conversei com a equipe, aí começaram a reproduzir o clonazepam dele. Questão de 5 dias ele estava em casa. Mas dá ruim, gente. Dá ruim. Por isso que esse negócio de recém-formado faz muito isso. Vou dar aula de dentro, mas o recém-formado tem mania de fazer isso. Ele passa numa UBS, ele chega na UBS, ele é um médico recém-formado. Aí ele ouviu lá que o tarja preta gera dependência, gera tolerância. Qual que é a intenção do médico recém-formado? Tirar o tarja preta de todo mundo. Mas não pode. De jeito nenhum. Teve um período aqui em Porto Velho, que eu falei assim, gente, eu vou começar a ligar para os meus ex-alunos. Aonde é que eu estou errando nessa aula? Que essa era a consulta mais barata que eu ganhava na minha vida. O paciente ia lá pagar uma consulta só para eu fazer o quê? Reproduzir os delitos de tarja preta. Porque o recém-formado chega na UBS, pega lá o senhor, a senhorinha, não sei quem que usa clonazepam, prazolam, bromazepam, 300 anos e coloca a mão que tem, não tem nada a ver com cascarça. O paciente não vai ficar bem. Ele não vai deixar de ser tolerante dessa forma, não vai deixar de ser dependente, vai entrar em abstinência. Então não pode fazer isso, gente. Quando vocês pegarem pacientes dependentes assim, não fiquem desesperados, gente. Ok, tá tudo certo, tenha calma. E também tem outra coisa. Tem paciente que não quer parar. Esse é o grande detalhe. O paciente vai falar para você assim, olha, eu me sinto tão bem com esse remédio que eu vou tomar até fechar meus olhinhos. Tá tudo certo. A nossa obrigação quanto médico é informar. Aí você coloca no prontuário. Conversei com o seu João sobre a sua dependência do benzodiazepínico, informos dos riscos cognitivos, do risco da dependência. Porém, o mesmo afirma que deseja assim continuar e ponto. É um tal de médico chegar ao paciente da emergência lá, depois eles não quererem renovar a receita. Gente, não tem jeito, isso é uma tendência química. Por isso que o mundo paralelo desses remédios, eles são tão cruéis. É um absurdo, né? Porque a pessoa não consegue. Isso é pior do que cocaína. O cara sem clonazepam, ele sobe morro, ele pula portão, ele quebra o carro, ele é confusão, entendeu? Ele mata é um negócio inexplicável. Para vocês terem uma ideia, a gente leva em torno de 8 meses a 1 ano para tirar um paciente de benzodiazepínico quando ele está muito assim, ó. Não, doutora, eu quero. Aí a gente leva em torno de 8 meses a 1 ano para fazer essa retirada. Clozapina, 25%. Só tem essas duas apresentações. Não tem gota, não tem injetável, só comprimido de 25%. Tá? O aripiprazol também tem gotas. O aripiprazol a gente tem de 5, de 10, de 15 e de 20. Por isso que também o aripiprazol e a risperidona acaba sendo muito usado em crianças. Por quê? Porque tem gotas. Então toda medicação que tem gotas, ela é mais diluável, né? E a gente consegue usar tanto pela questão da via, tanto pela questão da via, quanto pela questão da criança que vitória, e pela titulação também. O que mais que eu tenho que falar disso? Eu acho que está só a máxima do aripiprazol é 20 mg. Gente, agora vamos falar aqui, ó. Isso aqui vai cair muito na prova de vocês antes da gente finalizar. Posso apagar um pouco aqui para não? Só um minuto. Ó, por exemplo, isso aqui, ó. No ano passado, eu já falei isso na sala de aula. Falou daquele
nós temos dessa classe atípica. Lembra que aqui, qual que nós temos? O haloperidol decanoato, não é isso que nós falamos? Aqui é esse aqui, paliperidol. Qual é o problema da paliperidona? Prof, se paliperidona é tão bom, né, em termos de baixos efeitos, é injetável, por que ainda continua se usando o haloperidol decanoato? Preço. Uma ampola de paliperidona custa em torno de R$ 2.100 a R$ 2.300. Ou seja, se o paciente tiver que usar 2 ampolas a cada ml a cada 15 dias. Então, assim, é um tratamento que chega facilmente aí a R$ 6.000, R$ 10.000 por mês para essa família. Existe o paliperidol trimestral. Esse custa R$ 10.000 a R$ 11.000 uma ampola. Tá? Então, assim, é complicado, é uma medicação muito cara, né? Realmente tem que ser uma família com poder aquisitivo, porque assim, gente, isso aí é pior do que a faculdade de medicina para pagar pro filho, né? A faculdade de medicina pelo menos tem um tempo, vai acabar, né? Já estou grávida, meu Deus, já está chegando, Senhor, mais uma passando. Mas assim, um dia acaba, né? Agora, isso aí não, o paciente vai usar a vida inteira. Então a gente tem que ter muita consciência se é uma família com poder aquisitivo que realmente vai puxar isso. E o governo, eles não liberam, assim, mesmo que entre com medida judicial, por quê? Porque é uma medicação que tem outras que fazem efeitos, inclusive até melhores. Então o governo não custeia isso, a não ser que realmente seja aprovado por alguma coisa muito específica que esse paciente precise dessa, porque ele tem alergia aos outros, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa que vai entrar lá e vai conseguir, não, eu vou entrar na justiça e vai pagar, não vai. A gente vê na prática, eu nunca vi um ganhar. E tem mais uma coisa. A paliperidona, ela tem uma desvantagem em relação ao haloperidol decanoato. Ela não é tão potente. Então, assim, se for aquela psicose muito severa, a gente às vezes tem que pôr a paliperidona e mais alguma coisa pela boca, sabe? Às vezes a gente coloca uma clozapina e uma paliperidona, porque o paciente às vezes esquece de tomar. Então, assim, a paliperidona é mais para dar uma segurada do que efetivamente tratar. Então, assim, hoje eu não acho que é uma medicação, só que tudo tem o seu lugar ao sol. Se eu sou um psiquiatra que cobro R$ 4.000 numa consulta em São Paulo, hoje psiquiatra de bolsa em São Paulo, a consulta mais barata é R$ 2.250. O povo chora aqui. Ele não vai te ofertar uma medicação, uma pessoa decanoato, é óbvio. Ele vai te ofertar porque quem está pagando uma consulta desse valor, ele vai ter um poder aquisitivo. E é óbvio que ele vai apostar nas drogas mais modernas, nas drogas mais, né, enfim. Então, assim, às vezes acontece muito. A gente tem paciente aqui que vai para fora, isso é bem engraçado. Esses dias eu estava brincando, essa semana que passou, eu recebi tanto esse paciente voltando. Porque às vezes as pessoas acham assim que a gente está aqui, a gente vive na selva, né? Que a gente se atualiza. É igual clozapina, a gente vai lá e produz uma clozapina no paciente aqui, aí às vezes ela fica cheia das coisas. Só que aí ele tem poder aquisitivo, ele vai lá em São Paulo, ele paga a consulta cara, aí vai chegar lá e o cara fala o quê? Clozapina. Aí o paciente volta com a cara de pau, né? A família, então, doutor, a gente resolveu confiar na senhora, já que a senhora falou, né, e é isso, gente, medicina tem muito disso, né? Então, a gente vai ver muitas vezes o paciente, ele acha, né, igual essa semana, sexta-feira passada, eu abri a porta, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Aí eu falei, meu Deus, você atendeu de novo, eu falei, gente, eu quero ser tão besta, eu queria ser senhora, não vou te atender. Mas eu não consigo. Eu tive uma paciente que ela chegou no meu consultório,
folha, eu peguei uma folha sulfite. 3 horas de consumo. 3 horas de consumo. Aí eu, frente e verso, assim, pela primeira vez na minha vida, eu fui assaltar. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer para você, ó. Paciente com 36 anos de tratamento. Eu não costumo dizer isso, mas assim, pela sua história, pela sua história, não quero ser prepotente, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu arriscaria dizer para a senhora que o seu diagnóstico está errado. Errado? Como assim? 36 anos de tratamento? Pois é, mas... Né? Enfim, a paciente há 36 anos sendo tratada como transtorno depressivo de Chico, já tinha rodado todos os psiquiatras da cidade, de todo o país, já fazia tratamento em Londrina, não sei aonde, nunca melhorava. E quando eu peguei assim, né, a história, depois eu peguei os remédios, eu falei, nossa, engraçado, 36 anos de tratamento, e ela, na verdade, é uma bipolar do tipo 2, que é um diagnóstico bem difícil, e border, velho já, né? Mas assim, é border e bipolar. E eu falei assim, engraçado, e o que você precisava tomar, você nunca tomou, que é o MID, por exemplo. Nunca tomou o MID. O dia que ela chegou comigo, ela estava tomando 26 medicamentos psiquiátricos, fora os demais. Não, aí eu peguei e falei assim, e falei, olha, acho, né, que a minha é incrível, ela usava tudo, menos que eu tinha que tomar. Nem o Bejapina, né? Usava tudo, porque tinha tudo em dose errada, tudo em dose, entendeu? Tipo, dose sedativa, dose estabilizada. Aí, enfim. Gente, pensa, assim, os meus sucessivos 4 meses em sequência. Foi a minha vida virou de perna no ar com essa paciente, por causa do primeiro que ela achou um absurdo o meu diagnóstico. Eu falar que ela era bipolar, que eu descobri que ela era bipolar. Até tentativa de suicídio ela fez por causa do diagnóstico, que eu falei, ela era bipolar. Aí fui pra casa, peguei essa folha, eu falei no final da consulta, olha, eu vou falar uma coisa pra senhora, eu não vou te dedicar hoje. Não tenho condições, a gente já fez 3 horas de consulta. Eu preciso ir pra casa, eu preciso colocar esse papel aqui em cima da minha mesa e ver por onde eu vou começar, qual remédio eu vou começar a tirar, qual eu vou introduzir, que dose, porque isso aqui vai dar ruim, que foi dito e feito. Tanto é que ela foi internada até na UTI no 9 de julho, porque ela começou a dar piti de abstinência. Olha, que confusão. Aí você passa, aí você vai, você estabiliza, aí você deixa o paciente, aí o paciente vai reficando, né? Redondo. Aí o paciente não quer o que é verdade, né? Quando você tem que sinalizar algumas coisas, né? Olha, até aqui é a doença, depois daqui é a personalidade. Aí o que acontece? Não, eu vou procurar o melhor especialista do país sobre isso. Te abandona, beijo menina, depois que você se... Isso é medicina, viu gente? Vocês vão ver isso na vida de vocês. É tudo bem, fluxo que segue, seguir a vida, sobre coisa. Aí um dia encontrei o marido no shopping, ai doutor, olha, não sei o que, eu queria só dizer que a gente foi um especialista fulano de tal, no Horizonte, né, paga a consulta de R$4.000. Olha, mas eu só queria dizer à senhora que ele confirmou o seu diagnóstico. Realmente ela tem o que a senhora falou. Realmente. Gente, aí você olha assim, você fala, porque eu acho que você tá aqui, você não vai ver, né? Você é desse jeito. Aí o seu que mas infelizmente. Aí passou. Aí todo lugar ela me encontrava com a pessoa, aí eu falei, desculpa pra gente isso aí, não tem nada a ver, fluxo segue, a vida segue. Aí abro a porta sexta-feira. Aí quando eu olhei, era a porta. Aí eu falei, gente, a secretária fez isso comigo. Eu já estou pensando na minha cabeça, eu vou matar a secretária. Eu vou matar essa pessoa. Porque eu acredito, né? Vai estar, isso é bonita. Aí eu, no tipo da consulta, não, porque a primeira coisa que eu quero ficar com a senhora, porque a senhora, fazia muito tempo que eu queria vir aqui agradecer que a senhora que descobriu o que eu tinha depois de 26 anos. Aí eu olhando assim. Aí o que a paciente está tomando? Gente, o que eu tinha feito? Aí eu,
Aí agora não é viável. Então, por isso que vai acontecendo esses processos. Aí a gente muitas vezes vai entender. Isso daqui, ó, é muito importante. Por exemplo, o ano passado, me chamaram no Hospital do Amor, eu sempre conto para os alunos que aconteceu no ano passado, para avaliar uma paciente que estava lá em tratamento, e aí a médica falou assim para mim, doutora, ela está delirante, ela falou sobre Virgem Maria, só que ela já está com antipsicótico. Aí eu falei, já, qual? Quem te abriu? Então eu fui olhar. Quando eu fui lá no Hospital do Amor, qual era a dose de quetiapina que a paciente estava? 50. Não vai melhorar. Por quê? Porque não é antipsicótico. Aí eu até fui lá, conversei com ela, falei, doutora, não se ofenda, por favor, eu vou só te explicar aqui. Eu sei que não é sua área, mas é porque 50 miligramas de quetiapina, apesar de ser um antipsicótico, não é uma dose antipsicótica. Então isso daqui na vida de vocês como clínicos faz muita diferença. Não é uma coisa que é de psiquiatra, não. Porque quetiapina hoje é uma droga muito importante na mão de qualquer clínico geral, tá, pessoal? Porque vocês vão ver muito, vocês vão renovar receita, vocês vão introduzir. Isso daqui é importante ver. E aqui, a paliperidona, então, a gente citou, mas não é algo que o nosso mundo, nem do psiquiatra, para dizer bem a verdade, a gente usa muito pouco pela essa questão do custo. E para finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho dessa questão aqui, desses efeitos e como a gente trata, que isso aqui quem mais trata é o clínico, porque geralmente é na emergência que isso chega, tá? Pessoal, como nós falamos na aula passada e reforçamos hoje, a dopamina, nós sabemos que ela é um neurotransmissor bastante excitatório e que ela tem a sua função primordial em relação à questão da zona de recompensa e prazer, né? Porém, ela faz tudo isso a custas, né, de também acelerar todo o processo de aumento de pressão arterial, né, agitação psicomotora e tudo mais. E nós falamos que então a dopamina, ela tem dois neurotransmissores aí, na verdade, vamos colocar aí, não neurotransmissor, mas duas substâncias, né, duas moléculas que se antagonizam, que é a acetilcolina e a prolactina, que são aqueles mais sabidamente envolvidos com essa simbiose da dopamina. Então, o que acontece? Quando a gente diminui drasticamente a dopamina, né, e por isso também não se deve começar com doses muito altas, porque quando eu começo com doses muito altas, eu tenho maior probabilidade de precipitar mais esses efeitos colaterais, né? Então, assim, o que acontece aí? Quando a gente tem uma situação que dá ruim, né, a gente tem que fazer o quê? Retirar, né, a medicação, que isso é o primeiro passo, porque já viu que, né, o paciente tem uma alergia ali. E muitas vezes a gente também precisa antagonizar aquilo para que o paciente mantenha-se sem aqueles efeitos indesejáveis. E às vezes tem um problema. A gente não tem como retirar o remédio, porque por algum motivo o paciente não pode usar outro remédio, só pode usar aquele remédio. E aí a gente precisa fazer o quê? Um antagonismo de molécula para que seja permitido esse uso. Então, quais são as duas moléculas, as três moléculas que eu vou falar para vocês, para guardar na cabeça de vocês, como possíveis terapêuticas quando dá ruim com antipsicóticos? Tá? Primeiro, os próprios antiparkinsonianos. O que vocês mais vão encontrar nas emergências, principalmente porque também tem injetável, é quem? O famoso biperideiro. Biperideiro a gente tem tanto no comprimido quanto no injetável. Outra molécula que a gente já falou um pouquinho na aula passada é a promethazina, o famoso
fenerdano. E outra molécula, dependendo do que acontecer, é o benzodiazepínico. Tá? Esses três substâncias, elas vão nos nortear possibilidades, recursos para intervir nas situações agudas. Então vamos lá. Vamos falar aqui a primeira, a distonia aguda. O que é distonia aguda? Distonia é quando eu tenho uma contração muscular involuntária, intensa e desejada, que causa no paciente desconforto físico e doloroso. E isso acontece, a gente já falou um pouquinho na aula passada, porque eu tenho o quê? Diminuição de dopamina e aumento de acetilcolina na parte periférica. Então, assim, como que eu faço isso aqui? Como que eu trato isso daqui? Qual desses aqui vocês usariam para tratar isso aqui? Exatamente, antiparkinsoniana. Porque qual que é a função do antiparkinsoniano? Subir dopamina, concorda? O Parkinson não é uma doença que diminui dopamina? Então, se eu estou dando um antipsicótico que diminui dopamina, e essa diminuição drástica que gerou uma distonia, como que eu trato esse problema? Subindo dopamina. Então, eu dou o antipsicótico que desce e dou o antiparkinsoniano que sobe, na tentativa de fazer um equilíbrio entre essas duas substâncias. O Fenergan, apesar de ser um antialérgico, a gente viu, eu já expliquei para vocês, que existem estudos, e a gente vê isso na prática, que ele também faz esse sinergismo. A gente não sabe muito bem como, as próprias pesquisas não mostram isso, mas a gente vê que ele faz esse sinergismo. O benzodiazepínico, nesse caso, ele poderia ser usado? O que vocês acham? Vamos pensar. Quem falou? Ele pode ser usado nesse momento relaxando a musculatura, está ali contraída. Mas vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, porque ele não antagoniza. Então é como se ele só fosse o quê? Tipo assim, ele vai relaxar a musculatura, mas na hora de passar o efeito, se ele continuar com o antipsicótico, vai continuar o problema. Então, ele não é considerado um tratamento disso aqui, né? Então, a distonia aguda, o tratamento realmente é o quê? Antiparkinsoniano. Antiparkinsoniano ou Fenergan, né? Esse que é o tratamento. E de preferência também retirar a droga, né? Agora, se não tiver como retirar, e por isso que vocês vão ver aqui em Porto Velho do Carlos, muitos e muitos pacientes usando sempre a loperidol com Fenergan, a loperidol com meperidene, compromazina com meperidene. Só que isso aí também tem um erro, tá, gente? Porque assim, ó, às vezes tem gente que coloca isso sem nem o paciente ter. E não se deve fazer isso. Eu preciso dar sem nada. Se o paciente tiver, aí eu intervenho. Por quê? Porque o antiparkinsoniano, não tanto o antiparkinsoniano, mas o Fenergan, a prometazina, ele é uma medicação que, se usada a longo prazo, ele também afeta o cognitivo da pessoa. Então não tem por que eu estar usando às vezes uma droga dessa que o paciente nem precisa, piorando e gerando sintomas desse paciente. Tá? Uma outra reação adversa muito conhecida se chama acatisia. Gente, isso aqui cai muito nas minhas provas, tá? A acatisia, o que é a acatisia? A acatisia é uma inquietação, o paciente fica assim.
tocando o peito dele e ele fica pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Isso é uma inquietude. Isso pode acontecer tanto pelo excesso de acetilcolina, quanto pelo excesso de serotonina, quando a gente entra com remédios serotoninérgicos ou noradrenérgicos, tá? Então, a acatesia, ela é uma inquietude, mas ela é uma inquietude, ela é uma agitação, ela não é uma contração muscular. Aí eu pergunto, diante disso, não é contração muscular, é uma inquietude, qual dessas vocês dariam? Perfeito, benzoacetil. Nesses casos, o que a gente faz é dar um benzoacetílico. E precisa fazer o que com a dose? Diminuir a dose desse páramo ou retirar aquele medicamento. Não tem jeito. No caso da acatesia, ele não cessa. Se o paciente for acate com aquela medicação, não adianta antagonizar. Excesso de serotonina e Noradrenalina. Às vezes também é da própria acetilcolina, mas assim, é mais da nora e da serotonina. O outro, porque às vezes a acetilcolina, ela não chega a dar contração, mas dá inquietude. Tudo que é excitatório. Isso aí às vezes acontece muito mais pela entrada abrupta da dose. Por exemplo, tem gente que pega um idoso, aí coloca 20 miligramas de estalopram. 20 miligramas de estalopram é dose máxima. Geralmente a gente dá para idoso 5 miligramas. Aí o idoso, sabe? Parece que vai engordar. Então isso aí acontece aqui também. Se a gente tiver um excesso muito rápido da droga, né, essa inquietude ela pode acontecer. Outro efeito colateral muito comum, o parkinsonismo medicamentoso. Aí aqui, gente, o que eu trago? O texto daqui. Porque o parkinsonismo medicamentoso é exatamente o paciente que está apresentando, ele está simulando um quadro de Parkinson em decorrência do próprio antipsicótico que está diminuindo muito essa substância. Então, por que eu trato aqui? Um antiparkinsoniano. Ou um federano. O ideal sempre, ali no caso, aqui é primeiro diminuir, se cessar, ok. Agora, assim, você tem que ver se a dose que você vai diminuir, ela é suficiente para tratar, né? Porque se não for, aí eu tenho que colocar mesmo, tá? A gente tem que analisar caso a caso. E por último, gente, o mais fatal de todo o problema aqui de um uso de antipsicótico, que é a síndrome neuroléptica. Estudem a síndrome neuroléptica no livro, porque já aconteceu o semestre passado de eu colocar lá um sintoma que eu não falei aqui na prova e a aluno querer bater boca comigo. Gente, aqui eu não sou um compêndio que vou guardar todos os nomes que estão lá, todos os sintomas. E quando eu vou fazer a prova, é óbvio que eu me baseio pela literatura. Então, estudem isso na literatura, ok? Mas assim, de forma geral, o que a gente vê de principal numa síndrome neuroléptica? Se você estiver em plantão e chegar no seu plantão um paciente com febre altíssima, tipo 40, 41 graus, abdomiólise, leucocitose, tá? E ele for usuário de antipsicótico, cogite a possibilidade imensa de ser uma síndrome neuroléptica. E a síndrome neuroléptica, ela mata, ela leva o paciente a óbito. Então, quando vocês estiverem diante de um paciente assim, primeira coisa, suspende tudo. Segunda coisa, imediatamente para pelo menos uma célula intensiva. Esse paciente precisa ser monitorado, hidratado, né?
e colocado benzodiazepínico para ele, para minimizar um pouco essas reações exacerbadas do sistema nervoso central. Então, o paciente ele precisa ser monitorado imediatamente, hidratado e colocado benzodiazepínico e suspendido o antipsicótico em uso, ok? E aí, estudem por pormenores todas as questões metabólicas que acontecem dentro de uma síndrome neurolética, ok? Então, essa é considerada a nossa reação adversa mais fatal que pode acontecer. É comum? Não. Quando que a gente vê síndrome neurolética? Em geral, naqueles pacientes que o médico pesou demais a mão na entrada da medicação. É raríssimo, eu nunca vi um paciente com doses assim, adequadas, medianas, ele fazendo uma síndrome neurolética. Mas, doses muito pesadas e com drogas, quanto maior a potência da droga, mais risco ela tem de fazer síndrome neurolética. Então, haloperidol, risperidol, molnupiravir, né? Essas medicações, elas têm muito risco de síndrome neurolética. A gente tem que estar sempre cuidando, né, para isso não acontecer. Nesses anos que eu estou na psiquiatria, eu já tive 2 pacientes lá no HB que, assim, a gente suspeitou que fosse, mas eles acabaram revertendo, né? Então, assim, não chegou a fechar o diagnóstico, mas o que eu quero dizer, assim, não é uma coisa comum demais. Mas vocês sabem, essas coisas é mais fácil chegar na mão do não especialista do que do próprio especialista. Então, são coisas que às vezes a gente não cogita. Toda uma emergência, gente, sempre tem que perguntar se o paciente faz uso de alguma medicação. Isso é chave para o paciente, para o médico. Porque muitas coisas são em decorrência, né, daquela própria substância. Às vezes a gente pega um paciente com enzimas hepáticas aumentadas. Às vezes a gente assusta o paciente, a gente não lembra de perguntar se esse paciente usa um medicamento que pode subir enzimas. A gente não pergunta se esse paciente faz uso de álcool mesmo que esporádico. E aí a gente já coloca uma série de caraminola ali na cabeça do paciente, porque eu, médico, que deveria ter esse conhecimento, acabo negligenciando esse conhecimento e gerando um problema mais para esse paciente. Então, lembre-se que a farmacologia, por isso que, gente, estudem farmacologia na formação de vocês. Hoje, o que faz o médico ser diferente se chama farmacologia. Porque prescrever, todo mundo prescreve. Resolver, poucos resolvem. Tanto como tratamento, tanto quanto resolução de problemas. Então, hoje é o que a gente fala. O médico do Instagram, ele até pode ter uma agenda cheia, ele pode estar se divulgando, ele pode... Mas o que a gente vê ainda na prática? Na hora de resolver, geralmente o médico competente, o médico que precisa estar antenado, precisa estar estudando, e aí ele vai ser encontrado em qualquer lugar, né? Então é legal, a gente tem que se divulgar, mas a gente não pode esquecer de estudar. E aí estudar, né, na medicina se diz 2 pilares, né? O médico, eu vou falar 3. O médico, para ser bom, ele tem que saber muito fisiologia, muita farmacologia e muita semiologia. Esses 3 pilares é o que faz o médico ser diferente, né? Então lembrar que a gente está sempre com interface de várias doenças. Às vezes eu estou com um paciente aqui com uma situação dessa, mas que abre outro às vezes eu estou com um paciente a casa, mas ele também está com hipertiroidismo, enfim. A gente vai descobrindo uma série de coisas que a gente vai permeando e vai trabalhando dentro dessas patologias. E aqui ainda tem uma distonia tardia, que a gente chama, que é quando o paciente apresenta tipo como se fossem uns tiques motores por uso prolongado de antipsicóticos. Isso, nesses medicamentos mais novos, os ativos, é mais comum, mas é muito comum. O haloperidol, por exemplo, você pega um paciente que é 20, 30 anos usando haloperidol, ele tem umas coisas de característica do olho, balançando o braço, mexendo a perna, ou fica inquieto. E isso geralmente já é uma distonia tardia
dia, né, dessa medicação. E às vezes, mesmo anabolizando, eles permanecem com esses efeitos adversos, tá bom? Então, na prova de vocês, isso aqui é uma coisa que com certeza cairá. Então, estudem, tá? Pode cair para vocês classificarem, pode cair para vocês tratarem, pode cair dentro do caso clínico. Então, na hora de estudar, estudem isso daqui, tá? E estudem na literatura, no compêndio de psiquiatria, que é de lá que eu sempre vou extrair as questões de prova, do compêndio de psiquiatria, ok? Dúvidas, pessoal, dos antipsicóticos? No início da sua fala da síndrome neurolética, para dando exemplo do paciente com febre e tal. Os sintomas mais comuns são Porque você saiu do hiperatividade, né? A frenética. Então, Não vai voltar, não? Aqui? Febre intensa. Você. Legal. Por que você saiu, cara? Ele tem geralmente. Tava aprendendo a ajudar. Ele Vai pagar alguma coisa pra mim? Vai, é só falar. Aumento de glicose. Aumento expressivo de CPK devido à rabdomiólise, né? Que faz, no caso da febre. Então a febre faz rabdomiólise aumenta a CPK. Então é muito comum a gente pegar o paciente com CPK de 3, 4, 5 mil, né? Numa síndrome neurolética. Eu já vi paciente com CPK de 7 mil. A gente sabe que a CPK, na psiquiatria, a gente leva um pouquinho em consideração algumas ressalvas, por quê? Quando a gente está lá no HD, quando vocês forem passar lá no HD, vamos ver se eu marco agora nesse dia umas visitas de vocês lá comigo. Você vai pegar lá, por exemplo, um paciente que acabou de internar, às vezes ele está bonzinho, assim, conversando igual a gente, mas você abre o exame dele laboratorial, ele está com uma CPK de 1.500, 1.600. Aí ele fala, pô, o cara está com uma CPK de 1.600, mas o que acontece? Como geralmente eles são feitos em surdo, e tem aquela coisa de o SAMU buscar, a polícia buscar, e aí ele se bate, o cara fica. Aí aquele movimento intenso muscular que eu tomo, aí ele faz a rabdomiólise muitas vezes, sabe? Então, assim, a gente tem que estar sempre acompanhando isso com a clínica do paciente, porque às vezes ele tem um exame laboratorial até alterado, mas as custas de outros fatores, né? Mas no caso aí das mesocitadura, lá na academia, a gente já tem meio que por traje tratar o paciente. Se a gente vê que a CPK está muito alta, aí a gente já orienta as residências lá, colocar uma hidrataçãozinha, faz 24 horas de hidratação, para dar uma melhorada e proteger os rins, né, gente? Lembrando que a rabdomiólise, ela vai gerar lesão renal. Então, por isso que eu preciso hidratar o paciente, tá certo? Então, é uma sequência de coisas que vão acontecendo ali, tá? Então, os mais comuns são esses, mas tem outros, mas assim, os mais comuns, febre, CPK alta, leucocitose, né? Aumento de pressão arterial, tá? Às vezes o paciente já começa a mudar de urese, né? Tanto fazendo pouco quanto escurecendo a urina também. Então tudo isso a gente já olha. Quando é um quadro assim, a gente já às vezes passa uma sonda, né? Começa a fazer acompanhamento da urina também, para tentar proteger o máximo possível esse paciente. Às vezes ele pode ter confusão mental, né? Ficar extremamente agitado. A gente chama disfórico, né? O paciente fica com aquela disforia, suando, febril, uma coisa bem evidente. Dúvidas, pessoal? Fechamos os antipsicóticos, ok? É pra pagar essa que você mandou? Deixa eu fazer a chama. Tem gente que já saiu. Pegar essa aqui que você me mandou? Vote Paulo Origa 11123, vereador Porto Velho. Querem que eu melhore alguma coisa?